Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza, onde vamos abordar um tema muito importante: ecossistemas. Você sabe dizer o que são? Acredito que sim, hein? Pelo menos uma ideia do que são você deve ter. Acompanhe aqui comigo, aula 1, etapa 2, módulo 1, segundo semestre, onde vamos trabalhar a diversidade de ecossistemas. Para falar de ecossistemas, precisamos de um objeto de conhecimento muito importante, que são os biomas. No Brasil, nós temos alguns importantes, como vocês conseguem observar na imagem. Poderíamos dar ênfase para o nosso bioma, o Cerrado. Vamos lembrar de alguns conceitos principais dentro da ecologia. Os biomas vão ser o conjunto de ecossistemas que vão fazer parte de características fitofisionômicas de uma região. Que nome complicado, professor? Vai envolver a planta, aquela que você conhece, que pode ser uma samambaia, pode ser um xaxim, uma avenca, pode ser uma margarida, mas também vai envolver os animais, ou seja, a fauna e a flora de determinada região. Lembrando a vocês que o conceito principal de ecossistema são a formação ou o conjunto de fatores abióticos juntamente com fatores bióticos. Ou seja, um aquário pode ser considerado um ecossistema, uma vez que ele pode trazer ali as algas, os fitoplâncton e também alguns animais, como o cavalo marinho e uma diversidade infinita de peixes. Então, quando eu levar em consideração os fatores bióticos, eu levo em consideração os fatores que têm vida. Se eu levo em consideração os fatores abióticos, eu tenho os fatores que não têm vida, como, por exemplo, a água e o ar. Então, o ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e abióticos. Já os biomas já têm uma atmosfera maior, um envolvimento maior de determinada região, envolvendo inclusive o clima. Então, dentro de ecossistema, nós temos aqui, importante para você, é uma palavra de origem grega que traz o conjunto de espécies, os fatores bióticos, de uma mesma região, e também junto com os fatores de condições climáticas e também os fatores bióticos. Então, dessa maneira, eu tenho o conceito inicial de ecossistema. Conforme você também vai ver aqui no mapa, no seu mapa está mostrando os biomas. Notem que o conceito de biomas está numa esfera maior do que o conceito de ecossistema. Então, quando eu levo em consideração somente os fatores bióticos e abióticos de uma região, eu estou tratando simplesmente aí de um ecossistema. Dessa forma, eu também vou ver a interação desses fatores entre si. No caso do Brasil, existem vários ecossistemas onde eu vou unir especificidades, características, peculiaridades como a fauna, a flora e o clima. Dessa maneira, eu tenho no Brasil aqui os biomas. Biomas. Ok? Vamos lembrar de conceitos importantes, como por exemplo, que os ecossistemas, então vou escrever aqui eco, abreviação de ecossistemas, formam em conjunto uma comunidade, e a comunidade de uma região, comunidade, envolve somente os fatores bióticos. Então, a comunidade, ou também chamada de biocenose, envolve os fatores bióticos. Então, numa esfera maior, eu tenho os biomas. Como que isso funciona? Se a gente for analisar os níveis de organização dos organismos, nós começamos com uma unidade básica, que é o próprio organismo. O conjunto de organismos forma uma população. O conjunto de populações forma uma comunidade. O conjunto de comunidades forma um ecossistema. O conjunto de ecossistemas forma
um bioma. E o conjunto de todos os biomas forma a própria biosfera. Dessa forma, eu tenho aqui elucidado e representado nesse desenho os animais como exemplos de fauna de um determinado ecossistema, caracterizado aqui numa esfera maior, que são os biomas. Por exemplo, aqui no Cerrado, que você está habitando e morando, inclusive assistindo essas aulas, eu tenho aqui o lobo-guará como símbolo do animal do Cerrado. Significa que é somente esse animal, professor? Não, nós temos outros animais também. Como símbolo da Mata Atlântica, que eu tenho aqui, eu tenho o Leompithecus rosalia, ou também chamado de mico-leão dourado, que é um exemplo de uma espécie que inclusive está em extinção. Então, eu posso representar os biomas de acordo com os animais e também as plantas. Se eu falasse, por exemplo, para você que está aqui me assistindo, qual que seria a planta aí que seria símbolo do Cerrado? Bem provável que tenha aí na sua mente agora o piqui, não é verdade? Quem aqui não gosta de piqui que está assistindo nossas aulas? Então, você que é de Goiás, bem provavelmente, já teve contato com esse fruto, não é mesmo? Então, voltando para a nossa aula, já que vocês aprenderam o conceito inicial, nós vamos adentrar para cada bioma de cada região do Brasil. Vamos começar com a Amazônia. Lembrando aqui, como nossas aulas são do EJA, elas são mais curtas. Então, estamos caracterizando com os conceitos principais. Ele ocupa 50% do território brasileiro. É de clima tropical, anotem isso no seu caderno. Ele vai ser quente e úmido e tem uma incidência de chuvas superiores a 1.800 milímetros. Tem algumas pessoas que, inclusive, nos Estados Unidos, chamam a Amazônia de rainforest, ou seja, floresta da chuva. A fauna é composta por centenas de tipos de insetos, anfíbios, serpentes como jiboias e sucuris, bichos preguiças que também ali habitam, peixe-boi, boto, onça pintada e o famoso pirarucu. Nós temos aí a imagem da Amazônia aparecendo então para vocês, estudantes do EJA. Observem essa outra imagem que traz aí para nós a floresta amazônica, a onça pintada junto com uma arara. Então, a flora é rica e conhecida pela floresta, tendo também as plantas como castanheira do Pará, a seringueira, de onde é extraída inclusive o látex para fazer a borracha, e a samaúma e também o guaraná, que inclusive dá aí origem àquele refrigerante famoso que você conhece, e diversos outros tipos de plantas. Observem essa segunda imagem aí, para você ter uma noção, simplesmente uma noção, de como que seria este bioma. Todo ele vai ser dessa forma, professor? É claro que não, né, gente? Nós trazemos aí algumas imagens que estão representando. Como, por exemplo, eu vou trazer também aqui do Cerrado para você. Não significa que todo Cerrado vai ter aquela característica, uma vez que nós sofremos aí o processo de urbanização, de modernização, de construção de cidades. Então, muitas das vezes, os biomas podem ser modificados pelo próprio homem. Característica essa que pode gerar um desequilíbrio ambiental. Vem comigo, então, para as matas de cocais. Talvez esse nome não seja tão conhecido por vocês, mas vai ser agora com as aulas do EJA. As matas de cocais é um ecossistema conhecido como de transição entre, gravem no seu coração, floresta amazônica e caatinga. Presente no nordeste do Brasil, o clima já vai ser temperado e vai variar de 26 graus Celsius e a chuva de 1.500 a 2.000 por ano. Não preocupem em decorar essas características, tá? Preocupem em identificar a imagem com o que você está entendendo da aula. Não somos tão conteudistas como já fomos algum tempo atrás na educação, há uns 15, 20 anos atrás.
As matas de cocais também têm várias espécies, como, por exemplo, répteis, anfíbios e insetos. E eu tenho aqui como exemplo a arara vermelha, gavião-rei, ariranha, gato do mato e aí vai. Aqui são um exemplo também de algumas plantas que estão nessa região, onde a extração do óleo é muito importante para a população que ali é extrativista. Conforme vocês vão ver nessa imagem, ela está representando as matas de cocais, tá? Conforme vocês estão observando aí, nós temos essas espécies e aqui sim mostrando mais a flora dessa região. Das matas de cocais, vamos para ela que talvez seja o bioma mais devastado, não só do Brasil, mas também do mundo, que é a Mata Atlântica. Hoje, a Mata Atlântica é, no Brasil, o mais prejudicado, o que sofre, como os outros, uma série de riscos de animais em extinção, mas talvez seja o mais afetado, se a gente pudesse assim classificar. Vamos ver então a Mata Atlântica, que inclusive traz aí o mico-leão-dourado, que é essa espécie de primata que ali habita, tá? Nome científico, Leompithecus rosalia. Não precisem preocupar com o nome científico por enquanto. É um ecossistema denominado e devastado pela ação humana que tem, desde o início dessa devastação, o Brasil Império, desde a colonização de Portugal. E ele vai desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, onde cerca de 70% da população brasileira ali reside, né? Então a gente tem muitas pessoas ali também morando. O clima é subtropical e úmido, então encontrar imagens iguais a essas no seu habitat natural é muito difícil, uma vez que teve muita ocupação humana. A fauna tem como principais espécies mico-leão-dourado, tucano, papagaio. E a flora é conhecida como ipê, pau-brasil, que inclusive também está em extinção, jacarandá, jequitibá e também as palmeiras. Outra imagem que remete aí à Mata Atlântica foi extraída desse site, está mostrando aí para vocês esse felino no seu habitat natural. Outra imagem também é essa, lembrando a vocês que essas imagens são exemplos de como seria naturalmente aquele bioma, uma vez que pela ocupação do ser humano, no caso inclusive da Mata Atlântica, está muito devastado. Então eu trouxe essas imagens para mostrar algumas características daquele bioma. Perfeito? Vamos lembrar então o que a gente viu hoje, junto comigo? Para reforçar aí com vocês, vimos primeiro o conceito de ecossistema, que é o conjunto de fatores bióticos e de fatores abióticos de uma região. Também vimos que os fatores bióticos são todos aqueles fatores que têm vida, como, por exemplo, a fauna e a flora de determinada região. Vimos que os fatores abióticos são representados por aqueles que não têm vida, como o ar, a água, o solo e aí vai. Esse conjunto, quando interage entre eles mesmos ou com outros, é denominado ecossistema. O conjunto de ecossistemas vai formar, então, os biomas. E quais são os biomas brasileiros importantes para os meus estudos, professor? Vem aqui comigo para a gente recordar juntos nesse mapa, que foi o mapa de início da nossa aula. Vamos ver todos os biomas aqui citados e vamos estudar ao longo do decorrer das aulas cada um deles. Então são eles, os biomas importantes para você estudar: Amazônia, Mata dos Cocais, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Manguezais, Pampas e Matas de Araucárias. Estudamos hoje a Amazônia, as Matas dos Cocais e qual? A Mata Atlântica. Esses biomas deverão estar presentes nos seus estudos. Então, peço para vocês que possam printar ou fazer o download da internet
dessa imagem para que você não esqueça quais são os biomas brasileiros. Agora sim, ficou bem bacana. Fechado? Te espero na nossa próxima aula de Ciências da Natureza dentro da educação de jovens e adultos. Um abraço do seu professor de ciências. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.